Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro de bioestatística. E eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida sobre o conteúdo da aula passada, que a gente trabalhou sobre população e amostra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo, e a gente já tira essa dúvida agora. Caso não tenha, a gente vai dar início às atividades de hoje, né? Ao conteúdo de hoje. Só deixa eu abrir aqui. Da de hoje. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então, como eu falei para vocês na aula passada, tudo que a gente faz na bioestatística é relacionado a um grupo, a utilização dentro da pesquisa, né? O ramo que é aplicado à bioestatística dentro da enfermagem é principalmente na parte da pesquisa. Isso não quer dizer que a gente não vá usar os outros itens da estatística no nosso dia a dia da enfermagem. Eu vi lá pelas atividades que vocês me enviaram. Bom, eu caí, mas voltei, né? Na parte da pesquisa, a gente utiliza tanto a parte descritiva como a parte analítica. Agora, no nosso dia a dia como profissional, a gente vai utilizar a parte da bioestatística descritiva para trabalhar dentro do hospital ou dentro da unidade básica de saúde. Por isso, a gente tem que conhecer alguns termos da parte descritiva, porque a gente vai utilizar na nossa vida profissional. Então, hoje a gente vai começar a ver alguns desses termos que são utilizados, tá? E conhecer como é que a gente classifica os dados tanto para pesquisa, como também a gente utiliza depois para fazer as estatísticas das nossas unidades. A gente precisa conhecer esse dado para saber como apresentá-lo. E isso não tem jeito, não importa se vocês vão trabalhar no hospital ou se vocês vão trabalhar na unidade básica ou vão ser professores ou vão trabalhar em clínicas. Em todos os casos, vocês vão ter que conhecer os dados para apresentar, visto como agora que a gente está acontecendo com o Covid, No Covid, a gente está tendo que ter toda essa apresentação de dados diário, e quem faz esse levantamento e essa apresentação de dados, na maioria dos casos, é o pessoal da enfermagem. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, qualquer coisa vocês podem estar me chamando, porque eu não consigo visualizar. Bom, então a gente vai trabalhar os tipos de dados e a apresentação dos dados. Então, o que vai ser um dado? O dado é um conjunto de valores numérico ou não. Então, tudo aquilo que eu vou juntar para estar apresentando, para estar demonstrando, para estar pesquisando, a gente chama de dado.
tá? E é importante que esse dado esteja relacionado àquilo que eu desejo pesquisar, ou ainda aquilo que eu desejo apresentar, como é no caso dos hospitais, por exemplo. Então, nós temos dois tipos de coleta de dados. A gente pode coletar o dado diretamente, que a gente chama de dado primário, ou a gente pode fazer essa coleta indiretamente, que a gente chama de dado secundário. Como que é isso? Os dados primários são aqueles dados que eu vou ter que levantar, tá? Então, eu tenho que ir lá e tenho que contar aquilo que eu quero saber. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma parte de um método de um estudo. Aí ele está explicando aqui, ó. O período do estudo foi de dezembro de 2013 a dezembro de 2006. Estavam inscritos no programa 71 pacientes. Destes, 36 eram os casos novos registrados no período referido e estavam em tratamento poliquimioterápico, e 35 em observação pós-alta medicamentosa. Todos os pacientes diagnosticados no período do estudo foram convidados a participar da pesquisa, porém foram incluídos 27, correspondendo a 75%. Dos demais, um não aceitou e 8 não compareceram às consultas de enfermagem agendadas. Então, ele está explicando quem que ele está estudando. Aí ele diz assim, ó, coleta de dados ocorreu por meio do instrumento de consulta de enfermagem denominado caso novo ou consulta de segmento, que tiveram por base o processo de enfermagem proposto por Horta com adaptações e propuseram histórico de enfermagem, listagem de problemas, necessidade, prescrições e evolução. Então, a pessoa que pesquisou esses 27 indivíduos, ela que foi lá, fez a consulta e pegou os dados desses pacientes. Então, esse dado não existia e ela que fez o levantamento. Ou, às vezes, até esse dado existe, mas ninguém está utilizando ele. Tá? Então, quando você faz o levantamento, a gente chama de dado primário. É quando a gente faz uma coleta direta. Agora, tem a coleta indireta ou dos dados secundários. Nesse caso da coleta indireta, é quando alguém já coletou esses dados e você vai apenas utilizá-los. Tá? Dentro da enfermagem, esse tipo é muito utilizado, que a gente chama de dado secundário. Então, aqui, ó, foram utilizados, aqui um exemplo, né, dessa pesquisa. Foram utilizadas bases de dados referentes ao Sistema de Informação Hospitalar do SUS, todas as internações de idosos, pessoas com 65 anos ou mais, ou crianças menores de 1 ano, que ocorreram no período de 1º de maio de 96 a 31 de abril de 2000, em hospitais do município de São Paulo, foram extraídos dessa base de dados. Então, o que a pessoa fez? Esse dado já está disponível lá no SUS, lá no Sistema de Informação Hospitalar do SUS, que é uma página de internet. Ela só foi lá e pegou esses dados e fez os cálculos. Tá? Então, diferente no caso do primário, onde você vai coletando, no caso secundário, a gente vai pegar o dado que já foi coletado. Outro exemplo de dado secundário é no hospital. Quando a gente trabalha com prontuários de hospital, o dado já foi coletado por outra pessoa, a gente só vai utilizar. E no dado primário, não, no dado primário eu que vou criar como que eu vou fazer a coleta. Tá? Então, a gente tem esses dois tipos. E aí, todo esse dado que a gente coleta e classifica, a gente chama de variável. Então, o que vem ser variável? É toda característica que é observada em uma unidade experimental que pode variar do indivíduo para o outro. Então, todo dado que eu vou pegar e vou trabalhar, eu chamo ele de variável. Então, o que são as minhas variáveis? É aqueles dados que eu levantei e que eu vou apresentar. Então, aqui no exemplo, ó, qual que é a minha variável? A escolaridade da mãe. Aí eu classifiquei a escolaridade da mãe até o 1º grau incompleto, 1º grau completo, 2º grau completo e superior. Outra variável, escolaridade do pai. Primeiro, classifiquei em 1º grau completo, 1º grau incompleto, completo e 2º grau completo e superior. E aí eu coloco aqui o número dos casos que tem. Então, todas essas características que eu colho, cada dado que eu vou colher, eu chamo na estatística de variável.
E essas variáveis, a gente apresenta elas, classifica elas em dois grupos. As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas é aquelas que vão ter números, né? Que vai ser possível contar, que vai ser quantidade ou escala numérica. E a variável qualitativa é quando eu não tenho um número, tá? Ou quando esse número que aparece aqui, ele não me representa uma quantidade, tá? Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Aí a variável quantitativa, ela tem duas divisões, a discreta e a contínua. E a variável qualitativa, ela tem a divisão nominal e ordinal. Então, toda variável, eu preciso fazer essas duas classificações. Primeiro eu digo se era quanti ou se era quali, e depois eu digo qual é o tipo dentro de cada um. Então, se eu vou perguntar para vocês, classifique a variável sexo. Aí vocês vão ver se sexo é número ou é quantidade. Não é número, então é qualitativa. Representa uma ordem? Não, então ela é nominal. Então, a gente vai ver agora cada um dessas aqui para poder classificar as variáveis. Então, a primeira que a gente tem é a quantitativa discreta. A quantitativa discreta é aqueles números inteiros, que a gente não pode dividir, né? É tudo aquilo que eu posso contar. Então, por exemplo, número de filhos. Ou você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4, 5, ou nenhum. Você não tem 1 filho e meio. Né? Então, é números inteiros, não tem como ser número quebrado. Toda vez que for números dessa forma, a gente fala que é uma variável quantitativa discreta. Então, outro exemplo aqui é número de pacientes. Eu tenho nenhum, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu não tenho um paciente meio, não existe. Tá? A mesma coisa, por exemplo, aqui o número de sementes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sementes. Eu não tenho meia semente, porque meia semente não vai servir para nada. Tá? Então, eu tenho números inteiros. Aqui, outro exemplo, aqui, por exemplo, a quantidade de palito. Eu preciso do palito inteiro, não posso utilizar meio palito. Tá? Então, é tudo aquilo que eu não posso fracionar. A gente chama de discreto. E aqueles números que eu posso fracionar, que podem sofrer variação, ou seja, aqueles que são virgulados, aí a gente chama de variável quantitativa contínua, tá? São aqueles que a gente pode ter o número quebrado. Como, por exemplo, aqui, ó, o IMC. O IMC, ele é um número virgulado. Então, é uma variável quantitativa contínua. A altura das pessoas. Né? Eu tenho 1,57 m, então esse número é quebrado. Os números quebrados a gente chama de variável quantitativa contínua. Se eu perguntar para a pessoa quanto que você ganha por mês, a maioria das pessoas ganha números quebrados. Então, também é uma variável quantitativa contínua. Então, se for número inteiro, eu chamo de discreta. Se for número quebrado, de variável contínua. É esses dois tipos que tem. Ou é o número inteiro, ou é o número quebrado nas variáveis quantitativas. Aí tem um detalhe que é assim, a gente pode transformar uma variável contínua em uma variável discreta. Como isso? Eu posso pegar os valores quebrados e agrupar esses valores em valores inteiros. Então, é comum eu coletar uma variável que é contínua e transformar ela numa variável discreta para o meu estudo. Por exemplo, se eu perguntar para a pessoa quanto que ela recebe por mês, aí a pessoa vai me dizer o valor do salário. Só que para apresentar o valor de salário, eu tomo como referência o salário mínimo. Então, eu vou transformar... Só um pouquinho que tem alguém chamando aqui. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar.
nesse caso aqui, eu vou transformar... eu transformo a variável contínua, que era de números quebrados, numa variável discreta, porque eu vou dizer que ela recebe 1 salário, 2 salários, 3 salários. Então, eu transformei um número que era quebrado em número inteiro, tá? Isso pode acontecer. Quando que eu decido que eu vou usar uma variável contínua ou que eu vou usar uma variável discreta? Aí é conforme o andamento do seu estudo ou se fica mais fácil você apresentar o dado. Aí você, quem está mexendo com o dado é que decide como que vai ser apresentado. Outra categoria, então, é as variáveis qualitativas. As qualitativas, nós temos as ordinais e nós temos as nominais. Tá? As ordinais são aquelas que dão uma ordem, tá? Que definem uma ordem, uma hierarquia. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o grau de instrução. Existe uma ordem no grau de instrução, né? Então, primeiro você é analfabeto, depois você faz o primeiro grau, depois o segundo grau, depois graduado, pós-graduado, e depois pode ter mais classificações. Então, quando tiver uma ordem de apresentação, eu digo que essa variável é qualitativa ordinal. Aqui, por exemplo, aqui está demonstrando nessa figura a ordem de apresentação das empresas. Então, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, quando tem uma ordem de apresentação, eu digo que essa variável ela é uma qualitativa ordinal. Tá? Outro exemplo desse grupo aqui é, por exemplo, o nascimento de um filho. Se o filho é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, não é quantos filhos eu tenho, é a ordem de nascimento do filho. Tá? Então, se eu sou quando o número representa ordem, eu digo que ele está representando uma qualidade ordinal. Tá? Aqui esse número, ele não é um número igual lá do outro, lá da quantitativa, que representa 1, 2, 3, não. Aqui ele representa primeiro, segundo, terceiro, que são os números ordinais. Tá? Então, quando for número ordinal, a gente classifica como qualitativa ordinais. E outra classificação, que é a mais comum, é a qualitativa nominal. Tá? É quando essa variável, esse dado que eu coletei, não é número e ele não tem ordem. Né? Então, por exemplo, o sexo. Né? O sexo, você tem sexo masculino ou sexo feminino. Não tem um que é melhor que o outro, não tem um que é primeiro que o outro. Então, eu chamo de qualitativa nominal. Essas qualitativas nominais, eu ainda posso classificar em elas binominais, quando eu tenho só 2 respostas, ou polinominais, quando eu tenho mais de 2 respostas. Tá? Mas isso aqui já é uma classificação secundária. O importante é que a gente sabe o que é nominal. Então, nominal pode ser, por exemplo, sexo, tipo de sangue, raça, estado civil. O que mais poderia dar de exemplo? Deixa eu pensar. Se mora na zona urbana ou na zona rural, o bairro que a pessoa mora, a cidade onde ela mora, tudo isso são variáveis qualitativas nominais. Certo? Então, nós temos os dados a gente chama de variável, e a variável a gente tem que classificá-las em qualitativas ou quantitativas. E aí, dentro de cada uma, tem mais uma subdivisão. Então, as qualitativas, elas podem ser discretas ou contínuas, e as qualitativas nominais ou ordinais. E aí a gente tem que se preocupar como é que a gente vai apresentar esse dado, tá? Que é a segunda parte, um segundo momento. Então, nesse segundo momento, a gente tem as opções de apresentação de dados. Então, a primeira opção é uma tabela.
Tá? O que, que vem ser a tabela? A tabela é um resumo do conjunto de observações. Então, daquilo que você pesquisou, você vai mostrar resumidamente o que, que é esses dados. O que, que a gente precisa ter numa tabela? Toda tabela tem que ter um título, tá? Esse título, ele tem que dizer o que está acontecendo nessa tabela, onde está acontecendo isso e quando está acontecendo isso. Tá? Porque eu tenho que conseguir ler essa tabela sem ler o texto. Então, o título tem que estar completo. E toda tabela tem que ter uma fonte. A fonte é onde eu tirei esse dado. Um detalhe da tabela é que a tabela não tem linha fechando as laterais. Tá? Quando é aberto nas laterais, então a gente chama de tabela. Se aqui do lado tiver uma linha fechando, aí a gente chama de figura ou de quadro, tá? Mas se você quer apresentar uma tabela, ela não pode ter linhas laterais. Aqui um outro exemplo, ó. Prevalência dos que experimentaram cigarro, pelo menos uma ou duas tragadas de segundo sexo. Então, aqui tá marcado o que está apresentando, o sexo masculino e feminino, se experimentou cigarro sim ou não, que é a minha variável qualitativa nominal, né, que é sim ou não. E aí, ó, vejam que não tem lateral. Então, isso aqui eu chamo de tabela. Então, aqui tem um resumo dos dados, tem o número e o percentual de cada um, e aí aqui tem a fonte. Só um minuto. Tá? Então, o interessante é que a tabela apresenta esse resumo daquilo que eu quero mostrar, né? E a tabela você tem que olhar e já conseguir interpretar o que está acontecendo com esses dados. Tá? Então, aqui é um exemplo. Né? Como que a gente vai mostrar isso? Tá? Então, aqui eu tenho os dados que eu coletei de 25 pessoas. Eu coletei a quantidade de albumina, que é um exame que a gente faz de sangue. Então, foi feita a coleta, né, de 25 pessoas. Aí, como é que eu vou apresentar esse dado? Porque eu não posso apresentar isso aqui, porque se eu apresentar dessa maneira, da forma que eu coletei lá do laboratório, como é que as pessoas vão ficar toda hora contando isso aqui e vendo, por exemplo, se os valores variaram, se eu tenho valores iguais, se eu tenho valores que vão oscilando, né? Eu tenho que já mostrar, deixar isso pronto, eu não posso apresentar o dado do jeito que eu coletei. Por isso que a gente faz a tabela. Porque aí na tabela a gente mostra os dados agrupados. E o mais comum dessas tabelas de dados agrupados é justamente o agrupamento simples, quando a gente faz a distribuição das frequências. Então, nesse caso aqui, o que a gente mostra? A gente mostra o menor valor obtido e organiza os dados em ordem crescente. Tá? E aí a gente faz, então, mostra a contagem de cada valor e mostra a frequência relativa. Tá? A frequência relativa é a porcentagem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aí a gente pode também calcular a frequência acumulativa e multiplicar por 100 fazendo porcentagem. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou mostrar. Dessa maneira. Então, eu agrupo os valores que eu tenho da maneira que eu achar que está mais adequada. Aí eu mostro a frequência simples. O que é a frequência simples? É a quantidade que eu tenho de cada uma. Aí eu mostro a frequência relativa, que é o cálculo de porcentagem. Aí eu posso mostrar a frequência acumulativa. O que é a frequência acumulativa? É a soma dos casos. Então, aqui eu tinha 4, de 1,50 m a 1,54 m. Eu tinha 4 pessoas. De 1,54 a 1,58, eu somo esse com esse. Então, vou ter 13.
No próximo item, eu somo esse, mais essa quantidade. E aí eu vou colocando, então, a frequência acumulativa. É como esses dados foram se acumulando, né? Para ver qual é aquele grupo que vai ter mais valores, né? Ou como os valores variaram. A mesma coisa a frequência cumulativa relativa. Eu vou somando os valores que eu tenho da porcentagem, um com o de cima. Tá? Nesse caso aqui, isso aqui, hoje em dia, não é mais tão utilizada essa frequência acumulativa. Mas vocês precisam entender o que isso aqui representa. Tá? Outro detalhe que a gente tem que saber é quando a gente trabalha com tabelas com intervalo de classe, é esse sinalzinho aqui, tá? Que eu vou voltar e mostrar para vocês. Esse sinal aqui, a gente utiliza quando tem muito variação de número, quando a variável tem muito número quebrado. Aí a gente coloca esse sinal aqui para demonstrar que o valor indica que o extremo inferior está incluído e o superior não. Como que é isso? O risco que está na vertical representa o valor que está incluído. O risco que está horizontal é até onde o valor se encontra. Então, vou mostrar aqui o exemplo. Aqui eu tenho pessoas de 1,50 m até 1,54 m. Aí aqui embaixo está de novo 1,54 m. Onde está a pessoa que está com 1,54 m? Está nessa primeiro grupo ou está no segundo? Como que eu sei? Eu sei por o símbolo vertical. Então, o símbolo vertical está incluindo aqui a pessoa com 1,50 m até 1,53 m. 1,54 m está incluído no próximo símbolo. Aqui, ó. Tá, então, aqui tem de 1,54 m até 1,57 m. 1,58 m está incluído nesse de baixo. Tá vendo que o valor que termina está sempre embaixo, por causa desse risquinho aqui. Esse risquinho mostra quem eu incluí no grupo. Se eu tivesse o risco no início e no final, aí eu teria as pessoas de 1,50 m até 1,54 m. E esse outro grupo começaria em 1,55 m. Tá? Então, eu preciso entender esse símbolo, porque as tabelas já vão vir com esse símbolo já colocado. E aí eu preciso entender como é que foi feito essa leitura. Outro modo de apresentar os dados é através dos gráficos. Tá? Os gráficos são uma visão imediata dessas variáveis. Eles são muito utilizados. O problema é que se você fizer um gráfico errado, ele vai confundir quem está vendo esse gráfico. Então, existem algumas regras que precisam deixar claro o que está sendo mostrado naquele gráfico. Tá? Então, aí tem vários tipos de gráficos, tá? A gente vai ver os tipos de gráficos. O que tem que ficar claro é que o título do gráfico, ele tem que ser igual ao título da tabela. Tem que ter escrito o que está acontecendo, onde está acontecendo e como que está acontecendo. E aí tem um detalhe, em alguns lugares a gente vai ver esse título em cima da figura, em outros nós vamos ver embaixo. Isso vai dependendo da norma bibliográfica que está sendo utilizada. Tá? Então, às vezes a gente vai ver em cima, a gente vai ver embaixo. Os dois estão corretos, tá? O importante é que esteja escrito corretamente. Então, qual é o tipo de gráficos que a gente tem? A gente tem esses tipos de gráficos chamado histograma. Tá? Esses gráficos de histograma, eles representam a frequência distribuída. Então, se eu tenho aqui, ó, aqui já tem de novo, tá vendo que a notinha aqui tá diferente? Aqui o símbolo tá no final. Então, aqui eu tenho as notas do 0 até o 10. E o 10 tá aqui. Tá? O número 10, quem tirou 10, quem teve a nota 10, está nesse primeiro grupo aqui. Aqui é quem tem da nota 11 até a nota 20. Tá? Então, vai depender de como está representado essa entrada.
E aí você pode apresentar isso num gráfico. Em vez de fazer uma tabela, você apresenta num gráfico. Tá? Então, o gráfico tem o eixo das ordenadas e os eixos das abscissas. Geralmente, aqui nesse eixo das abscissas, no eixo horizontal, a gente apresenta os valores da tabela e no eixo vertical a distribuição. Tá? Então, aqui foi quanto tiveram de frequência, né? Qual é a nota que foi mais frequente. E aí a gente vê aqui que a mais frequente foi a nota entre 70. Então, de 71 a 79 foi a nota que mais os alunos tiraram. Tá? Outro que vocês vão ver bastante é o gráfico de barras ou colunas. Esse é principalmente utilizado para as variáveis discretas, né? Ou aquelas variáveis nominais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho solteiros, casados, divorciados e viúva, e eu mostro aqui a porcentagem da distribuição. Ou se não, eu tenho aqui a taxa de mortalidade por região. Então, vai me mostrar os valores. O que está em pé, a gente chama de coluna, e o que está deitado, a gente chama de barra. Tá? Então, esses aqui em pé são as colunas, e esses deitados são os gráficos de barra. Tá? Esse gráfico aqui, a gente vai aprender a fazer ele nas aulas mais para frente. Outro gráfico é o gráfico de linha. Tá? O gráfico de linha, ele sempre representa alguma coisa relacionada ao tempo, tá? Alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo. Os gráficos de linha também são muito utilizados. E aí, no gráfico de linha, na parte horizontal, é a que a gente coloca o período de tempo. Então, o ano, a data, o mês, pode ser estação do ano, tá? Relacionada ao tempo. Então, eles sempre mostram se essa linha ou está subindo, ou está crescendo, ou está variando. Esse gráfico de linha a gente vai aprender também. Aqui mostrando, então, um gráfico clássico de linha. Aqui é meu dado e aqui é o tempo. Tá? O tempo sempre vem na linha horizontal. Tá? Então, está mostrando como isso está variando ao longo dos meses. Aqui, no caso, é taxa de internação nos estados. Então, mostra aqui como que variou ao longo dos estados. E aí que a gente percebe que Rondônia é o estado que mais tem internação desses estados pesquisados. Outro gráfico que também é utilizado é o gráfico de setores ou também relacionado com o gráfico de pizza. Tá? Nesse gráfico aqui, é importante sempre que tenha uma legenda para saber o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho os acadêmicos por área de uma universidade. Então, 1.241 acadêmicos são das áreas humanas, 122 das agrárias, 485 das exatas e 372 das áreas biológicas. Tá? Esse gráfico aqui, hoje ele está caindo um pouco em desuso, é menos utilizado, mas a gente ainda vai ver ele, vai aprender como é que faz esse gráfico de setor ou gráfico de pizza. Dúvidas, pessoal? Até agora? Não. Não? Porque aí a gente vai entrar, então, agora numa parte um pouquinho mais detalhadas, que são os primeiros cálculos. Tá? Até agora, o que a gente estava vendo é como a gente demonstra aquilo que a gente quer com a pesquisa. A partir de agora, a gente vai ver os nossos primeiros cálculos estatísticos. Tá? Esses primeiros a gente chama de medidas de posição ou medidas de tendência central. Tá? Nesse primeiro grupo, a gente vai ver as medidas de média, mediana e moda. Tá? Então, vamos lá. O que são as medidas de posição? As medidas de posição são aquelas que mostram os valores representativos em torno do qual os dados se agrupam com maior ou menor frequência. O que é isso?
A medida de posição, eu mostro como é que esses dados estão para o público. Por que eu uso essas medidas de posição? Eu não tenho como mostrar para o público todos os dados que eu coletei. Então, eu tenho que sintetizar aquele monte de dado em um número só, porque a pessoa não vai ficar olhando dado por dado. Então, quando eu faço essa sintetização, eu mostro aquele número que está apresentado com maior frequência. Então, qual que são essas medidas de posição? A primeira e mais utilizada, e que vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem utilizar, é a média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? A média é aquele número que vai representar um conjunto de valores. Então, eu não posso apresentar todos os valores. Então, eu vou fazer um cálculo e vou mostrar qual que é a média desses valores. Então, como que é o cálculo da média? O cálculo da média, eu pego todas a soma das minhas observações, ou seja, somo todos os meus dados e divido pela quantidade de dados que eu coletei. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Então, o que eu faço? Somo os 10 e divido por 10 observações. Então, a minha média desses números será 12. Eu sempre faço média dessa maneira. Então, a média vai ser um número que sozinho vai representar o meu grupo de dados de variáveis. Eu só calculo a média nos dados quantitativos. Tá? Eu só faço média para dados quantitativos, para variável quantitativa. Só para esses dados que eu faço média. Tá? Mas vai falar, professora, aqui é só 10. Só que geralmente a gente não trabalha com 10 indivíduos só. Tá? A gente trabalha com 1.000, com 4.000, com 100. Então não tem como apresentar todos os números. Aí eu faço a média. Como que a gente interpreta a média? Tá? A média representa a posição da maioria ou o valor que está no meio da amostra. Na verdade, a média não é um nem outro, tá? A média é aquele ponto de equilíbrio que a gente fala. Né? Então, assim, aqui está demonstrando, através de uma figura gráfica, né, quantas pessoas, ó? Qual seria o peso de um conhecimento? Né? Então, assim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que tinham peso 0. Eu tinha 2 que tinham conhecimento de 10%. Aí eu tinha 5 que tinha conhecimento de 50%. Tinha uma que tinha conhecimento de 80%. Então, a média, ela me mostra o valor central. Não é o valor que está no meio, nem é o valor... nem é o... Como que está no outro slide? Desculpa. Nem representa onde está a maioria. Então, não é onde está a maioria, nem é o valor que está no meio. A média, ela é o ponto de equilíbrio dos dados que eu tenho. Tá? É onde esses dados mais se equilibram. Por quê? Porque eu somo tudo que eu tenho e divido pela quantidade de valores que foram coletados. Tá? Então, a média é o ponto de equilíbrio da distribuição da frequência. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Vocês, a maioria de vocês mora aqui em Cáceres, né? Eu sei que tem um povo lá de Diamantino que está na sala também, mas a maioria mora em Cáceres. Todo mundo sabe que Cáceres é quente, né? Todo mundo aqui que vem para cá passa calor. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu fui calcular a média da temperatura de Cáceres.
E a média da temperatura de Cáceres é 25 graus,6. É a média da temperatura de Cáceres. Essa é a temperatura que a gente sente todo dia aqui em Cáceres? 25 graus é a temperatura que a gente sente? Estou perguntando para vocês. É a temperatura que a gente sente aqui em Cáceres, 25 graus? Nunca. Né? Não é. Aqui sempre está mais calor. Mas por que a média da temperatura é 25,6? Porque é a soma de todas as temperaturas do ano dividido pelos dias do ano. Então, se a gente for contar aqueles dias que fazem um pouco mais de frio, lá em julho e agosto, essa média é puxada para baixo. Então, na verdade, a média ela é um ponto de equilíbrio da distribuição da frequência. Ela não é o valor que mais aparece, nem é o valor que está no meio. Ele é um número que representa esse equilíbrio. Eu não posso contar para as pessoas lá na minha pesquisa que Cáceres está todo dia calor e que, de repente, tem um dia que fica frio de uma hora para outra, porque que acontece a entrada de uma massa polar. Eu não tenho tempo para explicar tudo isso. Então, eu faço a média e mostro essa temperatura. Não que essa média represente o que está acontecendo. Lembra que essa média vai mostrar apenas um ponto de equilíbrio. É um número para representar vários outros. Por isso que a gente nunca olha a média sozinho. Toda vez que vocês olharem para a média, vocês precisam analisar as outras medidas, porque as outras medidas vão me ajudar a entender essa média. A próxima medida é a mediana. A mediana é a mais fácil. A mediana é aquele valor que está no meio. Então, eu boto meus dados em ordem crescente, tá? E aí, quem tiver no meio é a minha mediana. Se eu tiver a contagem ímpar, o valor do meio é único, né? Porque vai ser bem no meio, quando eu tenho números ímpares. Agora, se eu tenho números pares, eu tenho que fazer a média dos dois números centrais. Vou mostrar aqui para frente. Então, aqui, ó. Eu tenho que calcular a mediana desses números aqui. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Coloco em ordem os números. Vejam que aqui esses números estão fora de ordem. Então, para fazer a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os números em ordem, tá? Coloco os números em ordem. Desculpa. Coloco os números em ordens e aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é número ímpar. Então, quem vai estar no meio é o número 4. Então, eu tenho 3 para um lado, 3 para o outro. Então, a minha mediana é o número 12. É quem está no meio. É quem dividiu o meu grupo em duas partes iguais. Então, para um lado eu tenho 3, para outro lado eu tenho outros 3. Então, nesse caso aqui, a minha mediana é 12. Agora, quando eu tenho que fazer a mediana de número par, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um número par. Então, primeiro eu coloco ele em ordem. Aí, se eu vou dividir no meio, não dá, ó. Se eu pegar o número 13, eu vou ter 1, 2, 3, 4 para um lado e 1, 2, 3 para o outro. Não dá. Se eu pegar o número 10, eu tenho 1, 2, 3 para o lado e tenho 1, 2, 3, 4 para o outro. Então, não dá. Então, como que eu faço nesse caso aqui a mediana? Eu pego esses dois números do meio, somo eles e divido. Então, faço a média deles. A média é 11,5. Então, a mediana desse grupo de dados vai ser 11,5. Aí, se eu colocar aqui o 11,5, vai ficar 4 para um lado e 4 para o outro. Tá? Então, essas duas maneiras de calcular a mediana.
A mediana me mostra quem está no meio, tá? Então, isso ajuda muito. E a outra medida de posição é a moda. A moda é o mais fácil, porque a moda é aquele valor que aparece mais, igual moda que a gente vê na rua. A moda que a gente não vê na rua não é aquele que está aparecendo mais, a gente não diz assim, ah, tá na moda, nem sei o que tá na moda agora, porque agora ninguém tá indo na rua, né? Mas, sei lá, tá na moda usar lenço no cabelo. Por que tá na moda usar lenço no cabelo? Porque tem um monte de gente usando lenço no cabelo. Ou tá na moda cabelo curto. Por que a gente sabe que tá na moda? Porque tem um monte de gente com cabelo curto. Então, a moda é aquilo que mais aparece. Então, nós temos dois tipos de moda. Tá? Nós temos, na verdade, três tipos de moda. Nós temos a moda unimodal. O que é a moda unimodal? A moda unimodal é aquela que tem apenas um número que se repete mais vezes. Então, aqui, por exemplo, ó, tenho 2, 8, 3, 5, 5, 5, 5. Então, qual que vai ser a moda? Vai ser o número 5, aquele que mais aparece. Só é o número 5 que mais aparece. Então, eu chamo de moda unimodal. Quando eu tenho uma quantidade de número e tem dois números que se repetem na mesma quantidade, como, por exemplo, aqui, ó, 6, 6, 10 e 10. Aí eu digo que essa sequência é bimodal. E quando eu tenho um grupo de números que nenhum número se repete mais do que o outro, ou seja, tem o mesmo número de um, mesmo número de outro, aí eu digo que é amodal. Ou seja, não tem moda. Tem um número igual para todos os números. Todos têm a mesma frequência, todos aparecem iguais. Então, eu digo que é amodal. Então, a moda eu tenho unimodal, quando é apenas um número, bimodal, quando eu tenho dois números, e amodal, quando não tem nenhum número que prevalece. Tá? Ou quando é todos iguais, ou quando é todos um diferente do outro. Nenhum aparece mais do que o outro. Certo? E aí aqui a gente tem a utilização, então, dessas medidas de posição centrais ou das tendências central. Então, a média. A média reflete todos os valores da amostra e possui uma propriedade matemática definida, né? Ou seja, a gente tem que fazer um cálculo para calcular a média. Qual que é a limitação da média? A média é influenciada pelos valores extremos. Então, o que acontece? Com a temperatura aqui de Cáceres. Como é que a média de Cáceres é 25,6 se sempre eu tenho temperatura acima de 30? Porque eu tenho aqueles dias lá em julho e agosto que a temperatura baixa muito e puxa a média para baixo. Quando é que eu uso a média? Eu uso para as variáveis contínuas e discretas. A mediana. A mediana, ela é menos sensível a valores extremos que a média. Então, ela ajuda a mostrar quem está no meio. Tá? Mas ela é muito difícil de ser determinada quando eu tenho números grandes. Tá? Quando eu tenho um número muito grande, é difícil calcular a mediana. Mas a mediana eu também uso para variável contínua e discreta. Lembrando que a mediana eu tenho que colocar os números em ordem para achar a mediana. Tem que botar os números em ordens. Na média, eu não preciso colocar os números em ordens. É só eu somar tudo e dividir pela quantidade que apareceu. Na mediana, eu tenho que pôr os números em ordem. A moda. A moda representa um valor típico, ou seja, aquele valor que mais aparece. Ela não tem função de cálculo, ou seja, não tem cálculo nenhum, e não tem função de mostrar um conjunto de dados. Ela só vai me dizer aquele que aparece mais. Né? E aí eu posso fazer a moda para variável contínua, discreta, categórica e ordinal. Então, a moda eu posso aplicar para as variáveis quantitativas e qualitativas também. A mediana e a média só para variáveis quantitativas. Tá? Para as demais, eu não faço média e mediana. Então, a média e a mediana só uso quando eu tenho a resposta em números. Se eu tenho as respostas em categorias, que é as nominais, ou em ordem, eu não utilizo a média e a mediana. Eu só posso utilizar a moda.
tá? Pronto, terminamos essa parte. Então, o que é importante da gente não esquecer? Essa questão das variáveis, do tipo de variável, a gente vai ter que aprender, porque a partir de agora, tudo que a gente vai trabalhar vai ser falado nessas variáveis. Ah, esse cálculo é para variável contínua, esse cálculo é para variável discreta, ou esse cálculo é para variável nominal. Tá? Então, a gente precisa saber esses tipos de variáveis, não pode esquecer. E essas 3 medidas que eu apresentei para vocês hoje, a média, a mediana e a moda, vocês talvez já conheçam, porque isso a gente aprendeu lá na 6ª, 7ª série, a gente aprendeu, e agora a gente vai só aplicar ela na leitura dos estudos, tá? A gente pode fazer esses cálculos na mão, porque são cálculos matemáticos simples, mas todos esses cálculos é possível fazer em programas estatísticos. E um dos programas que a gente utiliza é o Excel. Então, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando com Excel. Eu vou ensinar vocês a mexer no Excel e fazer esses cálculos todos no Excel, tanto de média, como de moda, como de mediana. Tá? Mas é possível também fazer isso à mão quando se tem números pequenos. Tá? Eu vou acrescentar na sala, essa semana, uma lista de exercícios só sobre a aula de hoje. Essa lista de exercício fica a critério de vocês, se vocês querem fazer ou não. Eu vou dar a lista de exercício e vou dar o gabarito. Esses exercícios só são sobre a aula de hoje. Então, é só para classificar os dados e para fazer essas continhas de média, moda e mediana. Tá? Isso para quê? Eu acho legal esses exercícios para a gente ver se aprendeu mesmo ou não. Tá? Eu vou colocar lá na sala para vocês esses exercícios com os gabaritos. Não é obrigado fazer, não precisa me entregar, mas se vocês fizerem e tiverem dúvidas, podem estar me mandando, tanto no WhatsApp como lá na sala. Tá? Não tem problema, podem estar me enviando. Professora? Pode falar, Camila. Meu notebook tinha descarregado e eu não terminei a explicação. A senhora vai liberar aquele slide? Vou colocar o slide também. Esse slide que eu acabei de apresentar para vocês agora, eu já vou colocar lá na sala. E junto vou colocar a lista de exercício, tá? Que aí optativo de vocês fazer ou não. Junto já também vai o gabarito desses exercícios. Tá? Esses exercícios nas aulas presencial, a gente fazia isso lá na aula presencialmente e fazia a correção. Né? Aqui eu já libero os dois para vocês ir fazendo, e aí qualquer dúvida vocês podem estar me mandando. Então, vou liberar essa aula, já libero também para vocês assim que eu passar ela pelo YouTube, eu coloco a aula, coloco os slides e vou colocar os exercícios. Ok? Perguntas, pessoal? Tá muito difícil? Estão achando difícil? Ou por enquanto está tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Por enquanto tá tranquilo, então tá bom, porque é só a gente ir guardando esses conceitos que fica fácil. Tá? O que a gente não pode deixar para a semana que vem é esquecer essa classificação das variáveis, porque semana que vem a gente vai continuar utilizando e para as outras subsequentes também. A partir de agora, a gente tem que lembrar desse conceito, porque a gente vai precisar dele para fazer os outros cálculos. Ok? Então, se não tem nenhuma dúvida, esse era o material que eu queria passar para vocês hoje. Lá na sala tem outros vídeos com as explicações separadas desses mesmos temas, caso tenha alguma dúvida e vocês queiram ver, às vezes outra pessoa explicando fica mais fácil. Então, lá também o material. E comecem também, é importante, quando forem lerem entrevistas ou reportagens aí sobre o Covid que está saindo toda hora, ou forem começar a ler os artigos científicos, comecem a prestar atenção
nas tabelas e nas figuras, como que elas estão apresentadas e quais que são os cálculos que foram feitos. Quase todo artigo científico traz a média de alguma coisa. Vocês pegarem qualquer artigo para ver, vocês vão ver lá, a média foi tal, 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 tal. E aí tentem começar a fazer essas interpretações. Certo? Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp ou no e-mail, tá? Para me mandar. Em relação à atividade de vocês, eu já comecei a corrigir. Eu vou ver se eu termino hoje a correção e já vou colocar a primeira nota de vocês lá da atividade. Tá? Eu vou ver se eu consigo terminar ainda hoje de fazer todas as leituras. E aí já libero a nota lá. E aí vocês recebem um e-mail avisando que foi liberada a nota, tá? Dessa primeira atividade. Certo? Então, vou encerrar a gravação por aqui. Qualquer coisa, é só vocês me enviarem as perguntas que eu estou disponível.